Olá, meu nome é Guilherme Werner, eu sou sócio consultor da Brain e hoje nós estamos em mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain, falando sobre os dados de Belém e Ananindeua referentes ao ano de 2019, dados acumulados de 2019, com foco específico ali no quarto trimestre de 2019. Esses dados são produzidos para o Sinduscom Pará, para os nossos amigos de Belém, e a pesquisa completa você tem acesso se associando ao Sinduscom Pará, então associe-se e tenha também mais esse benefício disponibilizado pelo Sinduscom para os seus associados. Então associe-se ao Sinduscom Pará e tenha acesso à pesquisa completa na íntegra, com vários detalhamentos, região a região, por tipo de produto, por tipologia, por número de dormitórios, por faixa de valor. Então assim, uma pesquisa muito densa, bem rica, que o Sinduscom fornece aos seus associados e que nós aí temos o prazer de produzir em conjunto com o Sinduscom. Então associe-se e tenha acesso a essa pesquisa na íntegra. E aqui hoje nesse vídeo a gente vai falar dos principais dados que nós entendemos que sejam cruciais serem compartilhados para entender a movimentação do mercado de Belém e Ananindeua ao longo de 2019. Nessa primeira tabela que vocês estão vendo um grande raio-x de como se comportou ao final de dezembro de 2019 o mercado de Belém e Ananindeua. Então a gente pode ver lá, nós tínhamos ao final de dezembro de 2019 81 empreendimentos à venda em Belém. Se nós puxarmos a análise para Ananindeua, a gente chegaria ali chegamos na ocasião a 90 empreendimentos à venda em seu ciclo primário, ou seja, empreendimentos que têm unidades com venda ativa direto do incorporador, direto do urbanizador. Se nós olharmos apenas Belém, temos 64 empreendimentos com venda ativa que trouxeram para o mercado 10.480 unidades, das quais restam à venda em torno aí de 1.947 unidades, ou seja, 18% do que foi colocado no mercado. Também tínhamos ao final de dezembro 10 empreendimentos comerciais, com mais ou menos 760 unidades em estoque, um estoque ainda considerável de salas comerciais da cidade de Belém. E nós vemos aí que o grande mercado em termos de unidades à venda na cidade é o mercado horizontal, o mercado de loteamentos abertos, fechados e casas, que ainda disponibilizam para venda 2.375 unidades. Então, ao todo, nós estamos falando de um universo de 5.000 unidades que ainda estão à venda na cidade de Belém, sobretudo ali unidades horizontais. O maior estoque hoje da cidade, o maior volume de unidades a serem vendidas na cidade de Belém está concentrado ali nos imóveis horizontais, sendo os imóveis verticais, residenciais, prédios, uma participação ali mais ou menos de 1.950 unidades, que dá em torno aí do que foi colocado no mercado, em torno de 18% do que foi disponibilizado para venda. Se nós olharmos esse gráfico de lançamentos de empreendimentos, o volume de empreendimentos colocados disponibilizados para venda na cidade de Belém, aqui especificamente Belém, não estamos tratando de Ananindeua ainda, trimestre a trimestre nós vemos um volume ali muito similar ao longo dos trimestres, com raras exceções, Os picos de lançamento se deram no segundo tri de 18, com 5 empreendimentos, e no terceiro tri de 19, também com 5 empreendimentos verticais residenciais. Mas mais ou menos nós temos girado em torno de 2 a 3 empreendimentos por trimestre, lançados em Belém. No ano de 2019 fica ali claro e evidenciado, tivemos um trimestre sem lançamento na cidade, o segundo trimestre não apresentou nenhum lançamento na cidade, e outro fato que cabe pontuar são lançamentos comerciais, Tanto no primeiro trimestre quanto no último trimestre tivemos lançamentos de salas comerciais colocadas à venda na cidade, que como nós bem sabemos aí para 2020, um produto que tende a ter uma movimentação melhor do que teve nos últimos anos, dado ao viés de investimento que esse produto de salas comerciais sempre teve e sempre vai ter. Então, com taxa Selic em menores patamares da história, a remuneração via aluguel se tornando bem vantajosa perante a renda fixa, nós temos aí uma volta de produtos comerciais, de salas comerciais sendo disponibilizados em vários mercados do Brasil, e Belém não está sendo diferente. A gente percebe uma volta de lançamentos ligados a empreendimentos comerciais, que historicamente sempre tiveram viés de investimento. Se a gente agora analisar as unidades lançadas trimestre a trimestre, desde que a pesquisa é feita pelo Sinduscom Pará, nós conseguimos entender que o maior volume disponibilizado para a venda, ou seja, de lançamentos imobiliários, se deu no primeiro trimestre do ano de 2019, do último ano.
acumulando ali 3.067 unidades disponibilizadas e lançadas na cidade de Belém. O fato curioso que vocês vão ver aí no gráfico, todo esse laranja são unidades horizontais, ou seja, o grande volume de lançamentos ao longo de 2019 na cidade de Belém foram de lançamentos horizontais, sejam eles lotes em loteamento aberto ou fechado e casas em condomínio. Apenas ali no primeiro trimestre, os lançamentos acumularam ali em torno de 2.850 unidades horizontais lançadas. Vejam que em todo o período mapeado, de longe, é o grande volume disponibilizado não só na cidade, mas sobretudo para esse tipo de produto. Outro dado que a gente vê, vocês vão ver nesse gráfico agora, são as unidades lançadas por padrão. Então nós temos ali, fica muito claro, a distinção por padrão. Já falamos há pouco que o grande volume de unidades lançadas ao longo de 2019 foram unidades horizontais, mas também cabe pontuar aqui que no terceiro trimestre houve um significativo volume de unidades lançadas dentro do Minha Casa Minha Vida. Foram aproximadamente 800 unidades, 794 unidades Minha Casa Minha Vida, verticais lançadas no terceiro trimestre. Foi o único trimestre que apresentou volume de lançamentos ligados ao programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Belém, foi o terceiro trimestre. No quarto trimestre, nem no segundo, nem no primeiro, tivemos lançamento de unidades Minha Casa Minha Vida. Isso também distou obviamente um pouco da normalidade do que a gente viu em outros mercados no Brasil, mas também acompanhou, dadas as inseguranças que o programa passou, sobretudo no primeiro semestre de 2019, quanto a funding. Então, isso também fica visível ali no volume de lançamentos. Possivelmente houve um represamento de lançamentos, uma incerteza do lançamento ao longo do primeiro semestre, e logo ali ao final do primeiro semestre, com o cenário de funding à época, mais bem resolvido, vários mercados colocaram várias unidades aí, vários empreendimentos Minha Casa Minha Vida na rua, logo no início do segundo semestre. Isso também pode explicar esse alto volume aí, um pouco fora da curva, de unidades Minha Casa Minha Vida, cerca de 794 unidades que foram disponibilizadas para venda no terceiro tri. No quarto trimestre, que é o objeto aqui do nosso Fique por Dentro do Mercado, desta edição aqui em Belém, nós estamos falando que houve uma queda significativa em volume de unidades lançadas. A gente partiu de 976 unidades lançadas no terceiro tri e tivemos uma queda para níveis de 430. E desses 430, praticamente meio a meio ali entre unidades comerciais e residenciais. Foram 195 salas lançadas ante 236 unidades residenciais aí fora do programa, do teto do programa para cima. Se nós já falamos do volume lançado na cidade, agora a gente vai falar um pouco das vendas. Como que se comportou ao longo de 2019 a cidade de Belém em termos de vendas de unidades já líquidas de distrato. Nós estamos vendo aí no gráfico que o trimestre com maior número de vendas se deu justamente no início de 2019, no primeiro trimestre. Foram 787 unidades vendidas, sendo que dessas 787, bem mais da metade foram absorvidas por imóveis horizontais. Foram 559 imóveis horizontais vendidos no primeiro trimestre. E isso, a participação dos imóveis horizontais foi sendo achatada ao longo dos trimestres na cidade, ou seja, o mercado vertical, o mercado de apartamentos, ganhou maior proporcionalidade de vendas ao longo do ano de 2019. Foi ganhando share de vendas perante todo o mercado da cidade. Mesmo com um lançamento bem significativo lá no primeiro trimestre, que nós falamos de em torno de 2.800 unidades horizontais. Mas também fica claro aqui, em termos de unidades vendidas, a representatividade que os imóveis horizontais, loteamentos ou casas têm perante o mercado de Belém hoje. É um mercado aí realmente que a gente tem que colocar uma lupa e olhar no detalhe, porque é um mercado que apresentou perante a realidade de vendas da cidade como um todo, um índice satisfatório de unidades comercializadas. Com exceção do primeiro trimestre, que nós tivemos volume de vendas alto em decorrência de lançamentos horizontais, de absorção de imóveis horizontais, do segundo trimestre ao quarto nós mantivemos uma normalidade em torno de 400 unidades arredondando, 400 unidades, 420 unidades vendidas ao longo de trimestre a trimestre, desde o segundo trimestre de 2019 até o final do ano de 2019. Sendo que aí a gente tem um volume também significativo de vendas nesse último trimestre, no quarto trimestre, de salas comerciais, como eu já disse anteriormente. No último trimestre do ano passado já se denotava aí um cenário de Selic mais baixa, nós já tínhamos patamares de Selic mais baixa, não tão baixa como temos agora já em 2020,
mas que também já mostrou aí uma boa absorção de salas comerciais em Belém do Pará no último trimestre de 2019, com 85 salas vendidas, né? Foi o melhor trimestre desde o terceiro tri de 2018, que nós tínhamos acumulado ali 145 salas vendidas. E como que a gente chegou então? Qual que era o cenário em termos de volume de vendas e volume de estoque, na cidade de Belém, divididos por padrão. Nós sempre separamos por padrão, essa metodologia também compõe os indicadores nacionais produzidos pela CEBIC, é a mesma metodologia, então para fins de comparação, nós podemos sim comparar com essas tabelas que nós estamos vendo a cidade de Belém perante o Brasil inteiro, se nós quisermos. E como que chegou então no fim de dezembro de 2019 a cidade de Belém? Na tabela aqui nós estamos vendo oferta lançada e final por padrão, nós estamos vendo a dispersão da oferta em termos de empreendimentos lançados, oferta lançada e oferta final, ou seja, o estoque da cidade. E a disponibilidade sobre a OL. O que é a disponibilidade sobre a OL? É a relação percentual entre a oferta final, o estoque, e a oferta lançado, que foi disponibilizado para a venda. Chegamos ao final de 2019 com 64 empreendimentos com venda ativa na cidade. 64 empreendimentos, os quais trouxeram para o mercado em torno de 10.500 unidades ali, 10.480 unidades. E restam à venda 1.947. É uma disponibilidade de 18,6%. 18,6%. Então, do que foi lançado, resta à venda 18,6%. Uma disponibilidade relativa aceitável e condizente do que a gente tem visto na cidade. Uma disponibilidade até limites ali de 25%. Pode ser bem aceita, né? De 25 a 30 uma luz amarela já acende, mas aqui a gente vê que os níveis de estoque perante o que foi lançado são níveis saudáveis no mercado de Belém, o que denota um 2020 aí com possibilidade de novos lançamentos. Cabe também pontuar ali uma concentração de estoque entre o padrão médio e alto. O que é o padrão médio e alto? O médio é de 400 a 700 mil de ticket médio dos apartamentos e o alto é de 700 a 1 milhão. Né? Juntos, esses padrões representam mais de 50% da oferta final, ou seja, do estoque da cidade. Veja ali, o padrão médio 34,8 e o padrão alto 17,7. São 677 apartamentos à venda de 400 a 700 mil na cidade de Belém, mais 345 de 700 a 1 milhão. O mercado de luxo, super luxo, ou seja, produtos acima de 1 milhão de ticket médio, representam aí em torno de 10,7% do mercado ofertado hoje na cidade. Então, mais ou menos 10% do que está à venda na cidade são produtos de luxo, né? Em torno de 200 unidades, são 185 unidades de luxo e 24 unidades de super luxo, ou seja, acima de 2 milhões. É um mercado aí que, dada a renda média da cidade, obviamente tem uma velocidade mais cadenciada, também é um tomador de imóvel com uma morosidade maior na tomada de decisão, mas também a gente vê aí níveis de estoque não absurdos para esses nichos de produto, embora a disponibilidade seja acima da média da cidade, ou seja, do que foi colocado nos padrões luxo e super luxo, restam ali no luxo 32% à venda, ou seja, acima da média da cidade, que é de 18%. E como que estão os preços médios na cidade? Falamos um pouco aqui em níveis de lançamentos, de venda, como que estava o RLX ao final de dezembro de 2019, como que está então os preços médios? Nessa tabela aqui, ticket área e preço do metro quadrado privativo por tipologia, nós temos um comparativo das tipologias, 1, 2, 3 e 4 dormitórios, os seus respectivos preços médios, suas áreas privativas médias e seus preços do metro quadrado. Então veja, o preço médio hoje, se a gente passar uma régua no mercado de Belém, tudo que está à venda de apartamento na cidade de Belém, apartamento novo, né, na mão dos incorporadores, nós estamos falando que um apartamento custa na média 520 mil para 86 metros, ou seja, acarreta num preço do metro quadrado em torno de R$6.000, R$6.035 é o preço médio hoje da cidade de Belém. Obviamente flutuando ali 2 dormitórios a 5.395 e o 4 dormitórios batendo 7.100. Quando nós desagregamos esse preço médio por padrão, eu já falei quais eram os padrões ali atrás, do especial, econômico, standard, médio, alto, luxo, super luxo, nós vemos flutuações. Por exemplo, o padrão econômico, que é o Minha Casa Minha Vida da cidade, tem um preço médio bem justo ali de R$ 2.976 para um ticket médio de R$ 136.300 para 46 metros de média. Esse é o preço médio aí das unidades Minha Casa Minha Vida que estão à venda hoje na cidade de Belém. Na tabela aqui também vocês conseguem ver
que os produtos já de luxo e super luxo alcançam patamares acima dos 7 mil. Hoje os produtos de luxo e super luxo são comercializados na cidade de Belém a patamares de 7.300 a 7.600. Esses são os preços pedidos dessas unidades, que têm tickets médios de 1.300.000. É importante a gente ver ali o padrão super luxo. No desagregado dos padrões, o que é considerado um apartamento super luxo? Apartamentos acima de 2 milhões de ticket. Nessa tabela ali fica claro que o preço médio do produto super luxo na cidade é 3.300.000, bem distante do piso ali do que separa o padrão luxo e super luxo. Então é super luxo de verdade, né? Nós estamos falando de um produto de 3.300.000 para metragens médias de 430 metros. Então são produtos bem grandes também, é uma média de metragem bem alta, a preço de 7.600, que geram esses tickets de 3.300.000. Por fim, a gente tem uma análise do tempo médio do que esse imóvel está vendo, do estoque da cidade está vendo há quanto tempo? Será que é um estoque pronto, na planta, está em construção? Então a gente desagrega esse estoque pela planta, ou seja, o que está vendo do registro da incorporação até 6 meses, do que está à venda em construção, do 7º ao 36º, e do que está à venda que é pronto, mais de 36 meses, mais de 37 meses, desculpe, à venda. Se nós olharmos nessa tabela, a gente está falando que 35% do estoque da cidade é considerado pronto, ou seja, está à venda há mais de 37 meses. O grande estoque da cidade, e isso é bacana porque pode denotar uma velocidade de vendas interessante e uma retomada de lançamentos, são justamente de imóveis considerados na planta. 40% do que está à venda, que estava à venda ao final de dezembro de 19 na cidade de Belém, estava à venda há menos de 6 meses. Ou seja, era um estoque substancialmente na planta. É importante a gente ressaltar que em períodos mais acentuados de crise que nós já passamos, os patamares ali de imóveis prontos, né, imóveis que estavam à venda, que já estavam à venda há muito tempo, mais de 37 meses, bateu em várias e várias cidades percentuais acima de 50%. Ou seja, mais da metade do que estava à venda em grandes centros urbanos brasileiros já era considerado imóvel pronto, né, como que onerava mais em IPTU, em condomínio, etc. Hoje a gente já desceu esse patamar. Na cidade de Belém em específico, aí para terminar a nossa análise, a gente pontua aqui que 35% do que estava à venda ao final de 19 estava pronto. E o grande mercado, ou seja, a boa parte da fatia do estoque da cidade ainda é considerado em planta, o que denota que é uma oxigenação de estoque, um estoque mais saudável. É isso, meus amigos de Belém e todos os empreendedores que atuam em Belém ou que querem saber um pouco mais sobre o mercado de Belém e Ananindeua, associe-se ao Sinduscomparar e tenha acesso à pesquisa completa, desagregada região a região, produto a produto, para que você possa tomar decisões pautadas em dados, em inteligência, né? E que ajude, obviamente, que esses dados lhe ajudem no desenvolvimento de novos produtos e numa leitura mais aprofundada do mercado de Belém. Conte sempre com a gente, fique sempre por dentro do mercado com a Brain. Até uma próxima.